gravação, tá, gente? Então, tô gravando a partir desse momento, tá? E aí, aqui no chat também vocês podem ir falando, tá, pessoal? Principalmente quando eu estiver compartilhando tela, eu perco um pouco acesso ao chat, tá? Então, talvez vocês pensem, nossa, professor, nem tá me ouvindo, né? Olha que sacana, né? Não, é que eu não tô vendo, tá, gente? Aqui eu não consigo ver. E se quiser também, tipo, dar um toque, falar, professor, dá uma olhada no chat. Aí eu olho o chat e eu tiro a dúvida de vocês. Tem uma dinâmica própria, né? Que eu fico vendo várias coisas ao mesmo tempo na tela. E daqui a pouco a gente já está acostumado e já vai tirar proveito disso aqui tudo, tá bom? Muito bem, gente. Então, eu também vou enviar esse documento com a questão das forças e tudo para vocês hoje ainda, tá? É que eu tenho um mega documentão que, se vocês, depois eu vou até mostrar para vocês, tem uns 200 slides, eles vai aumentar, em que eu coloco toda a matéria da primeira série, né? Então, e aí eu vou repartindo ele em partezinhas, eu picoto ele por assunto e vou passando para vocês, tá? Então vocês vão receber, porque eu trabalho em cima desse grandão e aí eu vou depois subdividindo ele, tá bom? Então vocês vão receber logo aí também o arquivo com as informações, tá bom, gente? Então, basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida antes de iniciar o compartilhamento? Um mosquito aqui. Muito bem. Pessoal, então vou compartilhar a tela com vocês aqui da apresentação, tá? Pessoal, só me digam se vocês estão vendo escrito aí dinâmica. Vocês conseguem enxergar? Sim. Então vocês estão vendo a coisa certa, ótimo. Se estivesse vendo outra coisa, aí estava errado. Então, beleza, pessoal. Antes mesmo desse dinâmica, gente, deixa eu dar uma voltinha aqui rapidinho com vocês. Não vou chegar não, porque a gente vai falar de vetor mesmo. Agora a gente vai aplicar aquele conceito que a gente falou sobre vetores de uma forma que eu vou indo bem devagar, tá, gente? São as setinhas, eu sei que vocês se lembram das setinhas que a gente usou a Teorema de Pitágoras, tá? Vou deixar também uma promessa para vocês, alguns exercícios que são facultativos para quem quiser dar uma treinada. Facultativo faz quem quer, tá? E porque a gente vai usar alguns conceitos de vetor a partir de agora, só que a gente usa devagarzinho e com calma, tá, gente? Mas agora a gente está falando de um assunto um pouco diferente do que a gente estava falando antes. Não sei se vocês se lembram, né? Bastante tempo a gente estava falando de cinemática. E a cinemática, pessoal, é a descrição do movimento. Agora a gente vai para a dinâmica, gente. E a dinâmica, tá? Marcar aqui com marca-texto. Dinâmica, pessoal, ela tá ligada com as causas do movimento. Então, antes a gente falava assim, bem, vamos falar de velocidade. Velocidade significa que no tempo passa o espaço, e aí você sabe se o cara está indo rápido ou devagar. Agora eu estou perguntando assim, por que o movimento está acontecendo? O que leva o movimento a ser assim? Tá bom? E aí nós vamos chegar nas famosas 3 leis de Newton, pessoal. Então vocês vão chegar nas 3 leis de Newton, que descrevem o movimento de forma bastante precisa. Elas funcionam até certo ponto, porque em alguns casos ela não funciona direito. Por exemplo, quando a gente fica extremamente rápido próximo à luz, aí a gente usa a teoria do Einstein da relatividade, ou quando as coisas começam a ficar muito pequenininhas, próximos do tamanho de um átomo, que aí a gente passa a usar uma coisa chamada mecânica quântica, tá? Então, as leis de Newton não são super gerais, elas têm um limite, tá, gente? Muito bem. E aí, a gente vai ver depois dessas aulas, pessoal, eu vou fazer um pouco de história das ciências, a gente vai entender como que a galera na antiguidade também tinha os conceitos sobre movimento, tá bom? Então, agora primeiro vamos iniciar pela dinâmica das 3 leis de Newton e depois a gente retorna, tá? Agora a gente vai falar de uma coisa chamada força, pessoal. Força. Bem, vamos lá. Quando eu falo força, me deem aí alguns exemplos de objeto que te lembra força. Pode ser animal também, vocês sabem. Vocês estão vendo aqui, né, gente, que eu estou fazendo um destaque, né? Vocês conseguem enxergar isso, né? Sim. Perfeito. Bem, gente, vamos lá. Pode falar. O que te lembra força?
de objetos e animais. Objeto, levantar peso. Peso, sim. Pode ser pesos. Vai lá, academia, né? Sim. Cita um animal forte. Gorila? Gorila. Urso. Forte. Urso, fortíssimo. Uma pancada de urso mata uma pessoa na hora. Né? Coisa bizarra. Vamos lá. Cavalo. Bicho fortíssimo também. Que mais? Elefante, né? O elefante é o mais forte de todos por proporção de tamanho terrestre, né? Se a gente for pensar do aquático, pode ter uma baleia mais forte, né? Mas assim, a gente pensa já no tamanho, músculo, né? É uma ideia de força, lembra músculo, lembra esforço, tá, gente? Para física a gente vai entender daqui a pouco, tá? O que significa força, que na física a gente é mais específico. É uma coisa ligada ao movimento, mas também é ligada ao músculo, sim, pessoal. Então, é tudo muito próximo, tá? Essas coisinhas aqui, pessoal, são chamados dinamômetros. Eles são medidores de força. Basicamente são molinhas. São umas molinhas que elas você prende alguma coisa aqui, ó, nessa molinha, e você pode puxar, por exemplo, ele serve como uma balança. Você coloca um negócio na vertical, ele pesa essa coisa. Ou, se você quiser também, você pode puxar essa molinha para a direção que você quiser, que ele mede sua força. Tá, gente? Então, esse carinha aqui é útil para medir forças, tá? Aí, o interessante, pessoal, é que a força, ela é um conceito vetorial. Vou tirar um pouquinho aqui a apresentação, pessoal. Vamos lembrar dos vetores. Vetores são setas no espaço. Ela tem direção, ou seja, ela é inclinada. Ela tem sentido, ou seja, ela pode ser para cá ou ela pode ser para o outro lado. E ela tem um módulo ou uma intensidade, que é o quão forte que esse negócio é. O primeiro vetor que a gente estudou, lembra, gente, era o deslocamento, que eu falei da coisa eu enterrei um tesouro e tal, que eu preciso de informações sobre módulo, direção e sentido para saber onde está um objeto. Então agora a gente está indo para um segundo vetor, a gente está estudando outro, que é a força. Por que ele é um vetor, pessoal? Vamos lá. Aqui está o meu caderninho, o meu livro, tá? O livro do Lovecraft, coisa de terror, adoro. Estou segurando o meu livro desse jeito. Pessoal, me digam, o vetor, ele está apontando para onde da minha mão? Ele está apontando para cima, para baixo, para o lado, para o outro? Para segurar esse cara? Para baixo ou é para cima? Pra cima. E por que é para cima? Porque é conforme você tá segurando em cima do livro. Então, obviamente, o vetor da força tá em cima. Mas eu posso segurar aqui também. Sim, agora está do lado. É pra Pra fazer cima. força contrária, tipo, da aceleração, assim. Isso. Eu tô indo contra o peso, pessoal. O negócio cai, ó. Se eu solto. Então eu tenho que fazer força para cima. Eu posso até segurar embaixo. É difícil segurar embaixo, tá? Mas eu tenho que ir contra o peso. E aí ele fica parado. Se eu solto, caiu. Tá, gente? Então, eu preciso dizer para você para onde eu aponto a minha força. Tá, gente? Esse carinha também tem uma outra força que puxa ele para baixo, que é o peso. Tá, a gente vai estudar o peso. O peso é importante pra caramba. Tá, gente? Eu posso também aplicar, ó. Eu posso aplicar uma força na câmera. Tá, gente? Que vai ser pra frente. Eu posso também apertar aqui minha cara para os lados. Vocês percebem? Eu preciso dizer para onde minha força está apontando. Que eu posso aplicar força em qualquer direção. Tá, pessoal? Normalmente a gente vai ter umas direções na vertical, na horizontal, mas pode também ser na diagonal, não tem problema nenhum. Eu posso também aplicar forças na diagonal. Tá bom, gente? Tô vendo aqui que o chat tem alguma coisa, tá? O soco da minha mãe, eu não entendi. Tá bom, gente? Então, o soco da minha mãe é uma coisa forte. Nossa, fala pra ela parar de te dar soco, cara. Enfim, gente, vou voltar aqui então para nossa apresentação. Tá? Volta para cá. E então a força, gente, primeiro que ele é um vetor. Segundo, pessoal, vamos pensar no que a força produz nas coisas.
Uma coisa que é importante pra gente, pessoal, é que a força, ela acelera um corpo. Então, volta aqui no meu caderninho. Gente, se eu aplico uma força muito forte pra cima, eu posso fazer o seguinte com o meu negócio. Ele sobe e desce. Tá? Se eu jogo para os lados, eu mudo a velocidade desse corpo. Tá? Primeira coisa, se eu aplico uma força de uma forma correta, eu mudo o estado de movimento do meu corpo. Eu posso movimentar o meu próprio corpo, olha. Eu posso fazer esses movimentos. É uma força que vai tirar o meu braço de uma posição parada e vai mover esse meu corpo, tá bom? O que acontece, gente? Essa força, tá, que vai aparecer em cima do meu corpo, ela tem esse primeiro efeito. Ele muda a velocidade do meu corpo. Vamos lembrar? Eu acelero o meu corpo. Isso significa que eu mudei a velocidade do meu corpo. Lembra que a aceleração é mudança de velocidade. Tá? Então, guardem essa informação. Importante. Tá bom? A força acelera os corpos. Vamos voltar para a apresentação rapidinho. Aqui. Agora, a gente também tem um outro efeito. Um efeito muito importante também. Ele deforma os corpos. Então, ele pode fazer duas coisas distintas. Ele pode acelerar, mudar a velocidade, e ele pode deformar, mudar a forma. Pessoal, vamos lá. Vou deformar umas coisas aqui na frente de vocês. Esse aqui é um negócio que eu usei para poder pegar meu miojo, que ele estava quente. Tá? Eu comi miojo que eu não tive tempo de cozinhar. Enfim. Pessoal, olha só. Se eu pego esse carinha aqui, ele está numa forma aqui específica, eu posso fazer isso. Ó. Eu posso dobrar várias vezes. Para fazer isso, eu tive que aplicar uma força. Tem coisas que são fáceis de dobrar. Ó. Esse aqui também é o meu clube social. Aqui. O meu livro também é fácil de mudar a forma. Ó. Facinho de mudar a forma. Cadê? Ó, eu faço assim, ó. Dobrei meu livro. Tá? Beleza, deixa eu pegar um negócio que é chato de dobrar aqui. Deixa eu ver. Aqui. O vidro eu não vou dobrar não, tá, gente? Porque se eu ficar dobrando muito o vidro, ele pode cair. Ó, eu posso tentar dobrar, não vai dar certo. Isso aqui não é vodka não, pessoal. Isso aqui é água. Tá bom? Eu guardo essa garrafa porque eu acho ela bonita. O que acontece, gente? Não dá para dobrar fácil uma garrafa. É difícil de dobrar uma garrafa. Tá bom? Então, alguns objetos são fáceis e outros são difíceis. Depois a gente vai ver isso se chama elasticidade, tá? Mas as forças, elas também, quando eu aplico elas fazem isso. Elas dobram os corpos, elas deformam os corpos, tá bom? Gente, deformar para o físico é uma coisa que não é a mesma coisa que deformar para o nosso dia a dia. Por exemplo, eu posso dizer assim, nossa, aquele negócio está deformado, ele tem é como se o negócio estivesse feio, né? Ficou todo zoado. E não é isso que significa deformar para o físico. Deformar é mudar a forma para o físico. Então isso aqui é uma deformação. Do ponto de vista da física, pessoal, quando você fala, você muda a forma do seu rosto. Então, para o físico, você tem uma deformação no seu rosto. Tá? Então é engraçado. Tá? Então você deformou. Mudou a forma. Olha, mudei a forma das minhas mãos. Mudei a forma do meu braço. Tá? Então não tem essa coisa meio moralista, né? De tipo, ó, o negócio é feio. Não tem isso. Para o físico é simplesmente mudou a forma. Tá bom? Muito bem, gente. Então vamos voltar lá para a nossa apresentação que estava rolando aqui. Vocês estão vendo a apresentação, né? Bem, gente. Então, nem todas as coisas se deformam tão fácil e as molas, gente, são muito usadas para medir uma força. Esse carinha aqui é uma mola que mede a força. Então, a diferença entre uma mola e outras coisas é que a gente usa a mola para propositalmente medir a deformação e medir a força. Por quê, gente? Quanto mais eu deformo um corpo, maior é a força que eu tenho. Então, é útil a gente usar uma molinha para poder medir a nossa força. Tá bom? Muito bem. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa mola que está aqui do lado. Olha isso. Vocês conseguem enxergar a molinha? Pessoal? Sim. Sim, né? Sim.
Agora eu vou dar uma explicadinha para vocês o que está acontecendo aqui. Então, gente, olha só. Dá um pause. Esse verde é o que a gente chama de deformação da mola. Ou seja, a minha molinha, pessoal, ela costuma, quando eu não tenho nada puxando ela, ela fica desse tamanho aqui, ó, no azulzinho. Quando eu puxo ela para baixo, o que vai acontecer? Você tem a força do peso, ou seja, o planeta está puxando esse rapazinho de 100 gramas e a mola puxa de volta, tá, gente? Então, a seta vermelha é o nosso peso, que é uma força, tá? O azulzinho, pessoal, aqui desse lado, ele é a força que a gente chama de força elástica, que a mola resiste quando você tenta puxar ela. Ela não fica parada, tá bom? E perceba o seguinte, quanto mais eu desço, quer ver, ó? Quanto mais eu desci, o que aconteceu com a molinha, com a forcinha azul, pessoal? Ela subiu. Subiu, né? Quer dizer que ela está cada vez mais forte, ela resiste cada vez mais, tá? Então, pessoal, isso aqui mostra para vocês duas forças atuando em cima desse meu corpo. E quando você atua com a força, a mola sente e muda de forma. Tá bom, gente? Então, se vocês lerem aqui direitinho, vocês veem que é exatamente essa explicação. E venham aqui, pessoal, os materiais elásticos que a gente tem muito no nosso dia a dia, tá? É muito comum. Seres vivos, nós seres vivos somos materiais extremamente elásticos, pessoal, porque a nossa pele é elástica, o músculo é elástico, um monte de coisa é elástica dentro da gente. Mas a gente não costuma se olhar desse jeito, né? Mas é verdade. Papel também é muito elástico, plástico, a borracha, tem um monte de coisa, tá, gente? Não tem como eu encher aqui esses exemplos. Eu vou ficar o dia inteiro aqui falando com vocês, tá bom? Então, são só alguns exemplinhos aí de materiais elásticos. E existem os materiais rígidos também, que são o contrário. Vamos lá. Madeira, metais em geral costumam ser rígidos, mas nem todos. Sabiam que tem alguns metais que eles são moles? Vocês poderiam me dar um exemplo de um metal mole? Vou falar o clips, boa, essa é uma boa, principalmente porque o clips ele é ele é fininho, né? Mas vamos dizer assim, um material que ele realmente é mole, você põe a mão nele, ele já enverga. Você sabe um material que é desse jeito? Acho que vocês não vão acreditar na hora que eu falar. O ouro. O ouro puro, pessoal, geralmente a gente não tem materiais feitos de ouro puro, a gente faz materiais feitos de ligas de ouro, ou seja, prata, geralmente, mais ouro, às vezes é platina também, dependendo do caso. Porque o ouro, pessoal, purinho, ele é mole, e você quebra muito fácil ele. Então não é muito legal isso, né? Não é interessante que você tenha um objeto feito de ouro, que é caro, e aí você derruba ele quebra. Tá? Então, por isso que é feito ele com ligas, também para dar mais resistência. Tá, gente? Senão você tem problemas bem sérios, do tipo cair no chão e quebrar. Tá? Outro cara que é assim é o chumbo, sabiam? O chumbo é molinho, dá para você quebrar na mão, assim, de tão molinho que ele é. O chumbo também tem mais duas características que tornam ele bem perigoso. Primeiro que o ponto de fusão é baixo, então você pega um fósforo e coloca o chumbo, ele derrete. Tá? Então ele precisa de pouca temperatura para derreter. E o chumbo é um metal pesado tóxico. Se você ficar mexendo muito com ele, você fica envenenado. Tá? Então, não mexe muito com chumbo não, tá, pessoal? O chumbo é um negócio meio... que pode causar problemas sérios, tá bom? Muito bem. Então, gente, como eu disse para vocês, a força é um vetor, né? Eu acabei já dizendo isso para vocês, aqui está enfatizando. Então, ele tem módulo, direção e sentido, tá, gente? E como aqui está mostrando, duas pessoas que puxam a corda, você vai ter um vetor para a esquerda e um vetor para a direita. Como eu disse, pode ser várias direções, dependendo do caso que você está estudando. Tá, gente? Cada caso é um caso e você tem condições de estudar ele direitinho se você tiver as técnicas certas, que a gente vai aprender. Tá, gente? Professor, por que eu tenho que aprender isso? Gente, assim, se você não souber essa física, basicamente você não consegue montar um carro, você não consegue criar um edifício. Então, essa parte da física, gente, ela é amplamente estudada no ensino superior, principalmente por engenheiros, arquitetos, tá?
engenharias de vários campos, tá bom? Principalmente engenharia mecânica, engenharia civil, são campos que demandam muito que a gente estude isso aqui tudo, tá? E é interessante que vocês saibam explicar os movimentos, pessoal. Por exemplo, um perito técnico, quando ele vai observar, por exemplo, um acidente, ele tem que entender dessas leis para ver o que aconteceu durante um acidente. Tá? Inclusive, não só num acidente, num tiroteio, por exemplo, também é outra situação que você vai precisar das leis da física, porque a área da balística, que é quando você estuda a trajetória das balas, é basicamente estudar as leis de Newton. Tá, pessoal? Quem quiser mais material sobre isso, depois me avisa que eu tenho material específico, tá? Que aí você vai estudar especificamente esse caso. Deixa eu ver. Algum de vocês joga COD, Call of Duty? Sim. O COD tem algumas missões que eles colocam alguns elementos de balística, né? Principalmente quando você está de sniper. Né? Não são todas, né? Porque o COD ele é meio simplificado a física dele. Tá? Mas às vezes ele dá uns elementos de balística. Tem um jogo que chama Sniper, que ele é muito, muito focado nisso. É um jogo velho já. Acho que era do 360, Xbox 360. Eu comprei e odiei esse jogo. Porque ele era tão realista que você não conseguia acertar nada. Tipo, você é o pior sniper de todos. Nossa, muito ruim. Aí eu fiquei enjoado do jogo. Prefiro os jogos que não são realistas. Bem, voltando então para a aula, pessoal. Agora vamos para a noção de força resultante. Pessoal, força resultante é quando eu tenho várias forças em cima de um corpo. Vamos voltar lá no nosso caso. Tipo esse aqui, ó. Nesse caso, pessoal, ó, eu tenho... Opa, desculpa aí, gente. Cliquei errado. Eu tenho duas forças. Essa e essa, certo? Lembra que quando eu tenho dois vetores opostos, o que eu fazia mesmo quando um vetor está para um lado e outro está para o outro? Eu somo. Pessoal? Você subtrai? Subtrai. E mantém o lado do cara que era maior. Nesse caso, o maior é azul, né? Então a força, você somou, vai ficar uma forcinha para cima, porque eles estão em oposição. Tá, gente? Então, agora a gente vai usar esses conceitos, porque a força resultante é quando você pega todas as forças e soma elas. Tá, gente? Nesse caso, você tem para cima e para baixo. Então, você soma para cima e para baixo fazendo menos. Tá bom? Então, gente, força resultante é F1 mais F2 mais F3 mais até o N, que é a soma de todas as forças. Esse símbolo aqui, pessoal, ó, deixa eu colocar para vocês. Esse símbolo esquisito aqui, o epsilon maiúsculo do grego, ele significa soma. Então, quando ele aparecer na vida de vocês em algum momento, lembra que é soma das coisas. Então, é a soma das forças em cima do teu corpo. Tá? Então, se eu somo a galera toda, eu estou fazendo a força resultante. Oxi, gente, rapidinho. Eu, aqui nas coisas, errei, tá? Mas, deixa eu já voltar aqui. Eu apertei ESC sem querer 2 vezes. E aí eu saí da apresentação. Voltou. Aí, vamos voltar. Ui, tem que ter um errinho às vezes, né? Senão não tem graça. Gente, então, basicamente é isso. Isso é o que a gente chama de força resultante. Guardem esse conceito. Depois a gente vai aplicar ele. Então, quando eu falar força resultante, eu estou falando da soma das forças. Tá bom? É simples, não é complicado. Tá? FR. Bem, gente, agora nós vamos cair nas leis de Newton mesmo. Tá? O Newton, pessoal, ele tentou criar essas... Na verdade, ele não tentou, ele fez as leis, né? De uma forma... assim, no momento da vida que ele estava super forte, assim, inteligente, no ápice da inteligência dele. Não sei se vocês sabem, mas ele fez isso durante um período de peste negra pesado, lá na Europa. Ele ficou preso que nem a gente, assim, e ele resolveu fazer as 3 leis de Newton. Bizarro, né? Mas, enfim. Mas a peste negra foi mais pesada, né? Tipo, matou quase todo mundo. Enfim, o Newton, ali trancafiado, acabou achando essas relações entre os movimentos.
Tá? E agora vamos lá, vamos estudar as três no sentido que a gente costuma estudar. A primeira lei de Newton, conhecida como inércia. Então, essas três leis, pessoal, vão tentar entender as causas do movimento e vão dar algumas pistas de como que o movimento funciona. Tá, gente? Primeiro ponto, gente. Inércia é uma palavra usada com vários significados no português. Tá? Então, eu posso dizer que uma pessoa é inerte para dizer que essa pessoa não faz nada o dia inteiro. Esse cara é um inerte. É difícil, as pessoas não costumam falar isso no dia a dia, mas você pode dizer. Inerte também, pessoal, em química, ele significa alguma coisa que não faz reações com nada, ou que faz pouca reação. Ele é inerte. Tá? Inércia também pode significar um sinônimo de preguiça. Estou com preguiça, não estou a fim de fazer nada. Tá? Então, gente, inércia é essa tendência de ficar no mesmo estado, tá? Falta de mudança. Então, a primeira lei diz o seguinte: os objetos naturalmente são preguiçosos, tá? Quando eles estão se movimentando. A tendência dos objetos, pessoal, é que elas fiquem em dois estados. Ou ele vai ficar em repouso, ou o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, MRU, que a gente vai ver, que é o seguinte: você continua andando em linha reta com a mesma velocidade. Basicamente é isso. Então, gente, se o seu corpo está já em repouso, ou se o seu corpo já está em movimento retilíneo uniforme, a tendência é que ele vai continuar nesse estado, porque os corpos eles resistem a mudar isso. Então, a inércia é a resistência a mudar o estado do movimento. Tá, gente? Então, mudar o estado do movimento, pessoal, é mudar a velocidade, tá? Então, se você tentar alterar a velocidade de um corpo, o corpo resiste. Então, vamos ver alguns casos. Primeiro caso aqui, pessoal, caso do ônibus, tá? E aí todo mundo já tem essa... Agora ninguém tá tendo, né? Porque tá todo mundo trancado. Mas, o que acontece, gente? Você tá paradinho no ônibus, sinal vermelho. Aí o motorista do ônibus, tem alguma linha aí de ônibus, pessoal, que vocês pegam que o motorista é maluco? Dá um exemplo aí. Terminal Pirituba. Terminal Pirituba, o cara é louco, né? O cara dirige, parece que ele quer te matar, né? Ele tá a fim de quebrar seus braços, né? Então, imagina que é o Terminal Pirituba, pessoal. O cara tá no sinal vermelho, deu verde, pum, o cara vai acelerar com tudo. O que acontece, pessoal? A sensação é isso aqui, né? Você é jogado para onde? Para trás. Para trás, né, gente? Você é jogado para trás no busão. Você vai parar lá no fundo do ônibus. Pessoal, o Newton explica da seguinte forma: o ônibus vai para frente. O seu corpo, ele estava em repouso. Ele continua em repouso. Consequência: você, para conseguir andar com o ônibus, você vai ter que botar sua mão aqui em cima e segurar com força, para que seu corpo seja levado junto com o ônibus, porque seu corpo ele é preguiçoso, ele não quer sair do repouso. Na verdade, você não foi jogado para trás. Você simplesmente se manteve no mesmo estado de antes. Você continuou parado. Para se manter no movimento, você segurou. Ah, professor, e quando eu estou sentado, quem segura você é a cadeira, não é o seu braço. Tá? Então você precisa de um apoio para se manter em movimento junto com o ônibus. Ficou claro isso, pessoal? Ou ainda está esquisito? Pessoal? Tá bom, gente. Respondam, por favor, quando eu solicitar. Gente, agora vamos para o caso 2. Caso 2, você já está andando com o ônibus. Freou. Para onde que você cai? Pra frente. Para frente. Perfeito. Inverteu, né? Antes você era jogado para trás, agora você é jogado para frente. Pessoal, essa velocidade, já que você já estava andando com o ônibus, também é a sua velocidade. Você também está andando para frente. Quando o ônibus para,
que acontece? Você ainda está andando para frente. A tendência do seu corpo tem duas tendências envolvidas, pessoal. Ou fica em repouso, que é esse caso. 2, ou ele continua em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, ou você que estava andando reto com uma velocidade, você continua andando reto com essa velocidade. Tá? Então são duas possibilidades. Aí, cada um gera uma coisa. Vamos para o carinha do skate. Carinha do skate, pau, bateu. Voa para frente, certo? Ele voou para frente, pessoal, ele foi arremessado para frente por uma força? É uma pergunta. Sim. Não. Sim ou não? Aqui, ó, teve sim e não. Coitado, cara. Não, ele só continuou indo pra frente. É isso aí. Gente, quem parou foi o skate. O skate parou. Não foi muito legal pro skate também, às vezes ele quebra, né? O que aconteceu foi que, no momento que o skate para, você não é o skate. Então, por conta que você perdeu o contato com o skate, você continua no teu estado de movimento natural, tá, gente? Que a gente, nessa parte da física, a gente tem um estado de movimento que a gente chama de natural, gente, que é aquele que a gente continua sem precisar fazer esforço. Então, tá pra cá também. Nossa, essa festa ficou feia. Gente, então, a gente tem essa sensação que quando tá acelerando dentro de, por exemplo, quem já andou de avião, pessoal, o avião, quando ele liga a turbina e vai para frente, você sente isso aqui, ó. Você sente o negócio apertando você, tá? E não no avião, tá? Mas no momento que o trem de pouso coloca lá, você sente uma freada e você é arremessado para frente também. Mesma coisa no carro, pessoal. O que está acontecendo? Tá ganhando velocidade, seu corpo tende a ficar para trás, porque ele está parado. Ele fala, não vou junto. E aí você é apertado. Quando você freia, você é jogado para frente porque o objeto parou de se mover e o seu corpo tendeu a continuar. Tá bom, pessoal? Então, aqui nesse caso, seu corpo estava indo para frente. E ele continuou. Tá bom, gente? Agora, não sei se vocês sabem, mas isso aqui acontece, um problema dentro de foguetes, pessoal. Quando a gente vai lançar um foguete para a atmosfera, né? E tem lá os astronautas tudo. Porque ser astronauta é meio difícil, pessoal. Não só difícil por causa das condições, mas é difícil até de você começar a subir na atmosfera. Então, pessoal, para o foguete subir, ele tem que acelerar para cima. Ele tem que fazer isso aqui, né? Vai para cima. Gente, se o meu foguete acelera muito rápido, sabe o que acontece? Ele bate em algum lugar? Não, ele bate. Ele não vai sair do lugar, porque ele precisa pegar velocidade ainda. Perfeito, mas eu tô falando, ele tá acelerando muito rápido, ou seja, ele tá ganhando velocidade rápido demais. O que vocês acham que vai acontecer se eu ganhar uma velocidade absurda? Botar tipo umas bombas ali embaixo e fazer o foguete subir super rápido? Vai explodir. Ele explode? Não, está nessa parte. Mas assim, pensa que eles fizeram de um jeito que ele explode, só que ele continua inteiro. Só que ele sobe rápido. É uma aceleração muito alta e, portanto, uma força muito alta para cima. O que vocês acham que pode acontecer? Tirando a parte da explosão. Oi, O pode falar. astronauta ele é meio que esmagado. Perfeito. É isso aí. Por quê, pessoal? O astronauta está aqui e a tendência do astronauta é ficar parado. Então, ele é apertado contra a lataria do seu foguete. Isso pode chegar ao ponto, pessoal, do astronauta desmaiar. Tá? O cara vai lá e apaga. Então, você não pode acelerar muito rápido. O foguete, não sei se já viram um lançamento de foguete, depois eu coloco aqui para vocês, mas é devagarzinho. Você fala, pô, por que os caras não vão mais rápido, né? Porque senão você mata, basicamente, as pessoas lá dentro. Tá bom? Outra coisa, gente, isso acontece com piloto de caça também. Piloto de caça, pessoal, às vezes ele vai fazer uma coisa que é o seguinte: o caça tá indo reto, aí ele pode fazer um loop, tá bom? Isso aqui é um movimento comum de caça, principalmente em show. Se esse cara faz um loop muito rápido, sobe muito rápido para cima, o que vocês acham que vai acontecer?
Ele vai lá e faz uma curva muito rápida, sobe com tudo. Ele desmaia? Desmaia, gente. E sabe por quê também? Dentro do nosso cérebro, a gente não vê, né? Porque tá lá dentro. Mas a gente tem muito sangue, tá? Essa tendência de movimento pode fazer com que o sangue que tá no cérebro desça, de repente. Isso, gente, tem gente que às vezes tá sensível porque tá doente. Os nossos corpos, quando a gente tá doente, ele fica sensível, tá? Então, qualquer coisa que você faz, o corpo já sente. Alguns de vocês já, assim, tava meio gripado, aí tomou um susto, levantou correndo e quase desmaiou? Sim. Isso tem a ver, tá? Não é porque você tá... é uma frescura. Nada a ver. Isso aí é física. O sangue do teu cérebro caiu um pouco e isso provoca um desmaio. Tá, gente? Então, assim, isso é simplesmente porque a física tá acontecendo. Tá bom? De novo, desculpa, gente. Que raiva. Eu tenho mania de apertar o botão 2 vezes. E aí acontece isso. Pessoal, até aqui, dúvidas? Não. Muito bem, pessoal. E se eu tiver curiosidade, também fala, tá? Porque agora vai ter um monte de aplicação que a gente vai falar, tá? Ô, professor, Diga. o movimento natural, é ele em repouso, não é? E o movimento exemplo, no- feminino também, tá? Isso é esquisito, né? É uma ideia esquisita, é uma novidade. Mas pode continuar, querida, diga lá. Por exemplo, no skate, o skate para por conta de que eu tô em repouso. Não, pera, eu não consegui entender muito bem. Então, olha só, você está indo para a direita. Então você já está em movimento. A hora que bateu o skate entrou em repouso forçado, só que você não vai entrar em repouso de repente. Você vai continuar no quê? No movimento retilíneo uniforme. Que os dois estados, na verdade, tá? Na verdade, Ruth, os dois estados são estados naturais. Tanto o repouso quanto o movimento. Isso vai depender de como você começou, entendeu? Então, ó, se eu começo no repouso, eu vou tender a continuar nele. Se eu começo no movimento, que é esse aqui, eu vou tender a continuar ele também, tá? Então, o início dita para você qual é como você vai continuar. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá? Então, os dois são naturais, tá? Não é nenhum nem o outro, são os dois, tá bom? Muito legal, gente. Então, isso tira as dúvidas mesmo, tem que tirar. Pessoal, agora, esse aqui é o enunciado, ou seja, é como que está escrito nos livros. Se você abrir o livro de física, depois eu vou mostrar, gente, tem um link para o livro de física de vocês conseguem abrir na internet. Aí eu consigo depois, numa aula, se eu quiser pedir alguma coisa, eu peço para vocês, tá? Teve gente que eu sei que não conseguiu pegar o livro, mas aí a gente tem acesso também, tá? Então, gente, você tem duas coisas que pode acontecer. Ó. Corpos tendem a permanecer em dois estados de movimento. Caso a força resultante sobre esse corpo e um referencial inercial, que significa isso, pessoal? Esse carinha aqui, rapidinho, deixa eu marcar o texto. Esse cara chamado referencial inercial, pessoal, é um referencial, lembra que é referencial? É um lugar de onde você olha. É um referencial que não acelera nem gira. Então, por exemplo, um carrossel, pessoal, o carrossel fica girando. Ele fica fazendo isso aqui, ó. Ele gira. A gente não consegue enxergar as coisas com as leis da física direito, porque por conta dele ficar dando giro, os movimentos eles são alterados. E nós vamos chegar nisso, pessoal. Nós vamos ver certinho como que é essa alteração. Então, seu referencial tem que estar parado. Ele não pode estar tendo acelerações. Ou o seu referencial tem que estar andando em linha reta, tá? E com a mesma velocidade. Um dos dois. Tá? Ele não pode estar acelerando. Não acelera nem gira. Tá? Tudo bem. E depois a gente chega nisso. Vamos um passo de cada vez, tá, gente? Senão a gente acaba atropelando tudo. Então, você vai ter dois casos. Ai, que ódio de mim mesmo. Volta. Gente, é muito mania. Por que o meu dedo é assim? Bem, voltou. O repouso, gente. Então, se a velocidade no início é nula, ou o movimento retilíneo uniforme, MRU, caso o corpo tinha velocidade previamente. Tá? Então, basicamente, estou repetindo, só que agora numa linguagem mais técnica. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Tá bom? Agora, vamos pegar alguns exemplos. Gente, se eu estou dentro de um carro, tá? E esse meu carro...
esse carro faz curvinha desse jeito aqui, tá? Então ele tá aqui virando para a direita, né? Bem, pessoal, eu tô vendo ele de cima, como se eu estivesse num helicóptero, tá bom? Gente, se eu viro para a direita, muito rápido, o que vocês acham que vai acontecer com um copo que eu deixei dentro do carro? Vai pra esquerda. Vai para a esquerda, né? Ele vai para o lado contrário. E aí a gente aprende de forma trágica, sempre, né? Que se você deixar, tipo, um copo em cima do carro, vai dar ruim, né? Então não deixe copo em cima do carro, de qualquer lugar dentro do carro, pessoal, porque quando ele faz curva, esse objeto tende a se mexer, tá? Pessoal, na verdade, o objeto não está se mexendo. Observem isso aqui, ó. O carro, pessoal, vai andando e tá vendo essa linha que eu tracejei? Essa linha, pessoal, é uma linha reta que passa bem em cima do meu carro. O objeto que está dentro do carro, pessoal, ele tende a continuar em linha reta. Lembra que eu falei que é MRU, é um movimento natural dos objetos. Então, quando eu faço curva, o meu objeto ele tende a continuar aqui, nessa linha. Tá? Consequência, essa linha, pessoal, ela, se você for pensar, ela vai reto, e esse reto, ele aparece dentro do meu carro como sendo jogado para a esquerda. Por quê? Você foi para a direita, ele continuou reto, então ele é projetado para o outro lado. Na verdade, o seu objeto não foi jogado para o lado esquerdo. Ele só continua indo reto, enquanto seu carro estava indo para a direita. Tá? E aí acontece a mesma coisa se você vira para a esquerda, só que você joga o seu objeto para a direita, pessoal. Por conta de que seu objeto, ó, ele tende a continuar nesse caminho. Ele não tende a continuar, tá, no caminho junto com a curva. Então, todo movimento curvo, pessoal, você tem alguma coisa que ela vai tentar ir para fora, tá? Imagina, pessoal, que esse cara que está no carro, ele dorme, tá? Uma coisa meio zoada, né? O cara dormiu. Para onde que esse cara vai andar se ele não virar o volante para nenhum lado? Pra direção que ele já tava. Que é reto. Tá? Então, se ele por acaso ele dorme e para de fazer força com a mão, né? Imagina aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. O cara tá lá, ele tá fazendo a curva, ele pum, apagou. E aí ele parou de fazer força, porque se apaga, você fica relaxado, né? Você não faz força. Ele fica assim. Então, pessoal, a tendência é que você continue reto. O carro, pessoal, só faz curva se você faz força. Se você força ele a fazer curva. Por quê? Porque o movimento mais natural dos objetos é em linha reta. Tá? Vou mostrar mais um caso aqui para vocês. Esse caso ele é bem legal, que é... Vamos ver o planeta Terra girando e vamos ver o que aconteceria se eu desligasse a gravidade. Tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Gravidade. Já vai aparecer, tá, gente? Aqui eu estou abrindo. E vamos lá. Deixa eu projetar aqui na tela de vocês. Gravidade de órbitas. Vocês estão vendo aí, né? Gravidade de órbitas. Vocês estão... Sim. Perfeito. Sim. Vamos continuar então. Pessoal, se vocês quiserem, já vou jogar para vocês. Aqui é parte do FET, né? Aquele nosso simulador lindo, maravilhoso. Vou deixar para vocês aqui no chat, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tá? Nesse simulador, tá aí. Então, pessoal, eu ligando aqui o meu simulador, esse é um caso bem sem gracinha, né? Que é, eu mostro aqui para vocês como que é o movimento. Eu posso mostrar o caminho e a velocidade aqui do planeta Terra girando em torno do Sol. E eu também posso, que esse aqui é bem mais legal, ó, posso mostrar a Lua também. Vou tirar a velocidade que fica meio confuso. A Lua também fazendo um movimento. Então, bem legal, assim, fica bem bonito, tá? A minha ideia não é ver a Lua junto. Agora eu quero ver só isso aqui, tá? Gente, tá vendo aqui, ó, com sem gravidade? O que acontece se eu desligar a gravidade? O que vocês acham? Ele sai de órbita. Vamos lá. Olha só. Tchau, Terra. Se isso acontecesse, a gente estava muito ferrado. A gente ia morrer tudo. Tá?
porque é o sol que ilumina a gente, traz energia, então aí não ia retomar o objeto, eu posso retornar. Então, gente, isso acontece porque o movimento natural da Terra sem o Sol é em linha reta. E a gente só tem essa coisa de que a Terra fica nesse caminho. Opa, deixa eu ligar de novo, né? Só tem essa coisa de ficar no caminho, ó, porque a gente tem a força gravitacional. Gente, simulador é legal que eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Dá para você fazer esse tipo de coisa. Então você interage, né? É muito da hora. Então, pessoal, basicamente é isso. Você se tira a força, se a gente não exerce força sobre os objetos, a tendência dele ou é ficar em repouso, tá? Deixa eu tirar aqui. Ou é continuar no movimento com uma velocidade fixa e em linha reta, tá? Então, por isso explica uma série de coisas que acontecem por aí, tá? O ônibus é a mesma coisa, né? Porque o ônibus, comparado a um carro na física, ele só é um carro grande, né? Então, você tem o mesmo efeito aqui acontecendo. Então, quando você faz uma curva, você tem esse lance de ser lançado, que na verdade você continua indo em linha reta. Tá bom, pessoal? Isso ficou claro, gente, que isso aqui... Professor, Diga lá. numa situação assim, quando a inércia, quando o corpo tá, tipo, muito rápido, você não pode parar ele, você tem que ir acelerando, certo? Isso. Aí, pra parar, existe inércia nisso? Isso também tem a ver com a inércia. A inércia, na verdade, nesse caso, o que acontece? Deixa eu ver, Stephanie, o que está acontecendo nesse caso? Uma velocidade muito grande, se você aplica ou se você para de repente um corpo, isso vai implicar que você tem que botar uma força muito grande nesse corpo, que a gente vai chegar na segunda lei de Newton, que diz certinho o que acontece. Então, se você aplica força grande demais, quais são as duas consequências mesmo da força? Primeiro, você desacelera, e segundo, deforma. Se você faz muita força, nesse caso, Stephanie, você pode destruir um objeto. Tá? Por isso que os acidentes de carro são tão graves. Porque você está numa velocidade muito grande, o carro bate e perde velocidade muito rápido. Perdeu velocidade muito rápido, aparece uma força enorme. Se você estiver dentro do carro e essa força enorme bate em você, dependendo do caso, você pode morrer. Você pode quebrar a perna, pode acontecer um monte de coisa. Tá? Por isso que hoje em dia a gente tem o cinto, tem uma série de precauções para evitar que isso aconteça. Mas dependendo da gravidade, o carro ele é vaporizado. Né? Então, o cara tá vindo numa Ferrari 300 por hora e bate na parede. O que vai acontecer? Não sobra nada, né? Por conta da força. Tá bom? Então você tem que ir freando devagar. Você tem que perder a velocidade, não de uma vez só. Porque se perder de uma vez, aparece uma força muito alta. Isso é um erro conceitual, que assim, agora, gente, física é meio chato, né? Porque você vai estudando, você vai percebendo que tem vários super-heróis que não fazem sentido na física. Vamos pegar o Flash. O Flash, pessoal, toda vez que ele fosse resgatar uma pessoa caindo, que ele vem correndo e bate na pessoa, ele ia matar essa pessoa. Tá? Por quê? A pessoa tá caindo, o Flash vem e faz isso. Ele bate na pessoa que tá já vindo com uma velocidade super alta, ele bate nessa pessoa numa velocidade absurdamente alta, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum nada, e a pessoa começa a ser carregada para frente. Basicamente, sabe o que aconteceria? O Flash provavelmente ia partir a pessoa em duas pessoas. Por conta da força absurda que ele ia exercer em cima da pessoa, e a pessoa ia ser cortada. Tá? Então, tipo, essas coisas de super-herói, a física, ela dá uma quebrada, né? Mas é interessante a gente saber isso. Tá? Essas coisas de, tipo, um choque frontal, pessoal, entre as coisas, ele gera uma deformação muito forte, tá? É só você pensar um carro batendo de frente com o outro. É exatamente isso. Só que no caso é o Flash batendo com uma pessoa que cai, né? O Flash poderia salvar essa pessoa, sabe como? Se em vez de bater de frente, ele fosse junto. E ele ia ter que dar um jeito de não bater muito rápido também. Se ele batesse muito rápido, matava do mesmo jeito. Então ele tem que dar uma regulada na velocidade dele, que senão ele não resgata ninguém, ele só mata a pessoa. Tá bom? Ficou claro isso, pessoal?
Sim. Gente, tá no experimento aí, né? Vocês estão vendo? Então, gente, vou passar aqui. Uma dúvida, vocês estão... Peraí. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Só espera. Vocês ouviram a voz da moça? Não. Não conseguiram ouvir? Não. Não, né? É que tem esse probleminha de transmissão, pessoal, que eu vou ter que tentar resolver. Né? Que é quando eu solto o som aqui, vocês não ouvem. Não tem problema, porque eu consigo narrar para vocês, tá? Então eu vou dar play. Vou deixar até a legenda, se você quiser ler aqui junto, tá? Mas eu vou narrar porque o importante é a imagem, tá bom? Pra vocês terem noção, pessoal, esse cara foi professor meu, ele era bravo. Tinha medo dele. Olha só, gente. Ele vai mostrar de novo. Rachou o ovo. Bem, pessoal, isso aí é interessante por causa do seguinte, vamos voltar. Aqui. Pessoal, momento que ele puxou de lado essa bacia junto com o cano. Vamos lembrar, o ovo, gente, se eu não coloco forças em cima dele, a tendência dele não é ir junto com o objeto que eu puxei, é ficar na mesma reta aqui. Então, o jeito de ele conseguir jogar na bacia o ovo sem tocar nele é fazer esse esqueminha, tá? Por quê? Eu puxei aqui, esse objeto cai, o ovo tende a ficar na mesma linha reta, porque ele tende a ficar parado, e ele acaba caindo aqui. Isso é um experimento clássico da física, pessoal, para mostrar a inércia, tá? Então, a gente já está cheio de exemplo de inércia aí para vocês, tá, pessoal? Então, com isso, vocês têm aí a inércia e como que ela afeta as coisas, tá bom? Muito bem. Agora, gente, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, um nome super, né? Nossa, princípio fundamental, isso deve ser importante, né? Então, esse princípio, gente, ele é o mais estudado durante a física, tá? E ele basicamente vai dizer pra gente agora o que acontece quando eu aplico força. Vocês viram, pessoal, da primeira lei, ela dizia assim, bem, se eu aplicar uma força resultante zero, ou seja, se eu somo e não dá nada, tem duas coisas que podem acontecer. O corpo pode ficar parado, repouso, ou o corpo continua no movimento retilíneo uniforme. Agora, a pergunta é, beleza, agora eu não quero saber mais do negócio de força resultante zero, eu quero força resultante que não é zero. O que acontece? Então, gente, antes de iniciar, vamos pensar numa bicicleta e num caminhão. Então, uma bicicleta e um caminhão. Pergunta idiota. Qual é mais fácil de mover? A bicicleta. É óbvio, né, professor? É a bicicleta, cara. Isso aí é muito fácil. Gente, mas por quê? Porque a bicicleta é mais leve. É mais leve? É isso mesmo. Não só isso, gente. A bicicleta, se a gente for pensar do ponto de vista da física, a bicicleta, ela tem assim, menos inércia do que o caminhão. Ou seja, a bicicleta ela tem menos preguiça do que o caminhão de se mover. É mais fácil movimentar uma bicicleta do que um caminhão, se a gente usar os conceitos que a gente aprendeu, tá? Ó, dizemos, então, pessoal, que os objetos de maior massa, eles são mais difíceis de mover. E a gente diz também que eles têm maior inércia, tá? Então, por exemplo, se eu for tentar mover uma parede com a minha mão, vocês vão rir da minha cara. Mas tem um motivo físico para isso estar acontecendo, tá? A parede tem uma grande inércia, difícil de mover. Mas vocês não vão rir da minha cara se eu vier com uma bola de construção, aquelas bolonas gigantes, e botar uma bola na parede. Eu vou derrubar a parede. Mas por que eu derrubo com a bola e não com a minha mão, pessoal? Por conta da força aplicada. Perfeito.
E a força aplicada está diretamente relacionada com a massa daquilo que eu estou jogando. A bola, gente, ela tem uma massona, então ela faz uma força muito grande, tá? Então, pessoal, objetos de menor massa são fáceis de mover, então eles têm pouca inércia. Isso aqui todo mundo sente, quem gosta de jogar ping-pong, pessoal, um tênis de mesa, sente isso nos dias que você quer jogar ping-pong lá fora e tá ventando. O que acontece quando venta, pessoal, e você quer jogar ping-pong? A bolinha é levada pelo vento. Ela é levada. E o chato é que é muito fácil, né? Qualquer ventinho leva. Então bate um vento assim lateral qualquer, você já não consegue mais jogar. Às vezes estraga seu jogo, né? Você tá lá com a maior vontade de jogar e começa a ventar, você não pode jogar mais, né? Isso por quê, pessoal? A bolinha tem uma massinha pequenininha. Qualquer coisa move essa bolinha, tá? O vento, inclusive. Tá bom, gente? Então isso mostra que objetos de menor massa são fáceis de mover. O contrário, tá? Também vale. Tá bom, pessoal? Agora, quando a gente está medindo a massa, pessoal, nós usamos a unidade quilograma, tá? Que é a unidade básica que a gente utiliza no sistema internacional, tá? E essa aqui, gente, é a equação da segunda lei. Quero que vocês puxem aqui, ó, deixar de vermelho. Essa é a segunda lei de Newton. F igual a ma. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá bom? E agora a gente vai interpretar esse cara para conseguir tirar mais informação disso. Tá, pessoal? O que ele está dizendo, gente? Que quando eu somar as forças e quando eu somo elas e não dá zero, ou seja, quando a força resultante não é zero, eu vou ter uma aceleração. Ou seja, o meu corpo, pessoal, ele estava, por exemplo, parado, ele vai começar a se mover. Ou, se eu coloco uma força, por exemplo, freando um objeto, meu corpo estava se movendo, ele começa a parar. Parar também, pessoal, e diminuindo a velocidade, também é uma aceleração. Só que é uma aceleração negativa. Tá bom? Então, gente, o que diz essa lei? Essa lei diz basicamente o seguinte... Tá? O que acontece quando a força resultante não é nula? Então, marquem aí, a força resultante não é zero. Na primeira lei disse quando é zero. Aí, nós percebemos que a gente tem aceleração. Aceleração, velocidade muda. Tá, gente? E aí, gente, para conseguir entender o movimento, então, ele está dizendo isso. A segunda lei nos diz isso. Você precisa determinar a força resultante. Então, a força resultante e o movimento são ligados. A gente pode ter um caso fácil. Por exemplo, pessoal, todo mundo aqui provavelmente está sentado numa cadeira, não sei, talvez algum de vocês esteja andando, mas eu não sei, provavelmente não. A gente sabe que a força resultante sobre o nosso corpo, já que a gente está em repouso, vale zero. Porque você sabe isso, que quando a força resultante é zero, você fica parado. Tá, gente? Então, quando você sabe a força resultante, você pode dizer o que está acontecendo com o corpo. Isso é muito útil, pessoal. Isso pode prever o que vai acontecer num determinado sistema, numa coisa que você está estudando. Tá, gente? Então, vamos só pensar o seguinte agora. Nós temos uma unidade para força, e olha só, quem recebeu a glória do negócio foi o Newton. Tá, gente? O Newton, a gente chama a unidade de força de Newton, em homenagem, inclusive, ao Isaac Newton. Tá bom? Outro jeito de escrever a força é isso aqui, quilograma metro por segundo quadrado. Mas não façam isso porque é muito pior, tá? Usa Newton porque ele é uma unidade muito mais bonitinha, tá bom? E o que acontece, pessoal? Essa minha equaçãozinha, vamos fazer uma análise dela agora, vamos voltar nela rapidinho. Vou colocar minha canetinha aqui e vamos fazer uma análise. Se eu aumentar a massa aqui, pessoal, do meu objeto, jogo para cima, deixo essa massa alta. O que eu vou ter que fazer para mover esse objeto? Eu vou ter que colocar mais ou menos força? Vai ficar mais fácil ou menos fácil de mover meu objeto se eu aumento a massa? Menos fácil. Menos fácil, ou seja, vai ficar mais difícil. Então, pessoal, se aumenta a massa, aumenta a força resultante. Essa lei nos diz o seguinte, que
quando a gente aumenta a massa, a força resultante tem que aumentar junto para eu mover o objeto. Se eu diminuo a massa, eu não preciso de tanta força. Portanto, isso prevê tudo que a gente vem falando. Um caminhão, pessoal, ele precisa de um motor. Se você abrir o motor de um caminhão, pessoal, praticamente qualquer caminhão, ele é mais potente até do que carro super esportivo. Nossa, meu Deus, é mais forte do que uma Ferrari? Sim. É que o motor da Ferrari, pessoal, é mais eficiente, ele é mais fino, né? Ele é aquela coisa... Mas o motor do caminhão, pessoal, ele tem que ter mais potência do que qualquer carro esportivo. Porque ele... Olha o que ele carrega. Ele carrega uma massa gigante. Algum de vocês, pessoal, já mexeu com o câmbio de um caminhão? Caminhão novo, tá? Caminhão velho não tem isso, não. Não. Não, gente. O caminhão, pessoal, a gente tem o que a gente chama das marchas fortes e marchas fracas. Você tem um conjunto de marchas que você usa quando o caminhão está descarregado, tá? E vocês têm um conjunto de marchas que funcionam quando o caminhão está carregado. Por quê? Quando ele está carregado, você precisa de mais força para carregar toda a massa, tá? Porque isso aqui diz, ó, quanto mais massa, mais força eu preciso para mover meu objeto. E a força vem do motor. Então, gente, o que acontece? Você vai ter que colocar uma marcha que aumenta a tua potência. E você não precisa de potência alta o tempo todo, senão o seu caminhão ele sai que nem uma máquina maluca, né? Então, você tem um botão, que geralmente é um botãozinho que você aperta no caminhão, que te liga o modo forte e o modo fraco, tá? Que torna o seu caminhão mais potente ou menos potente. Então, você tem, na verdade, um caminhão que costuma ter 12 marchas. Isso é comum nos caminhões hoje em dia. Tá, gente? Então é bem interessante isso, tá, pessoal? Vocês têm essa questão dos caminhões, eles precisam de mais marchas por conta da força grande que ele tem. E eles têm um motor absurdo. Se você colocasse um motor de caminhão num carro, pessoal, esse carro voa. Vocês já viram aquelas competições, pessoal, que lá nos Estados Unidos é comum, os caras gostam. Que eles pegam aqueles carros bem fininhos, botam uns mega motorzão assim, o carro sai voando. Eles têm que colocar paraquedas pro carro parar. Já vi. Então, essa é a ideia. Basicamente eles tiram um motor. Geralmente eles tiram um motor de caminhão mesmo, porque é aqueles motorzão gigante que fica na frente, bota no carro e não quer nem saber. É coisa de redneck dos Estados Unidos, são os caipira americanos. Tem umas ideias meio doidas mesmo. Eles gostam de arma, de carro. Já viram aqueles negócios que eles pegam aqueles carros com uns rodão e saem esmagando tudo? Isso é bem coisa dos Estados Unidos. E aí é isso, gente. Eles colocam aqueles motorzão porque eles são super potentes. Então, seu carro tem uma aceleração absurdamente alta. E a gente tem o mesmo problema que a gente teve antes. Às vezes, o motorista desmaia. Porque ele tem um tranco muito grande. E aí, o sangue sai do cérebro, só que de lado. Tá, gente? É tão pesado que o sangue dá uma diagonal, assim, ó, no cérebro do cara. Tá? É muito doido, né? Nos Estados Unidos, os caras têm probleminha. Tá bom, gente? Então, se a gente for pensar bem, pessoal... A massa de um corpo, ela mede a inércia de um corpo, porque ela diz, quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de mover um corpo, pessoal. Então, eu estou, de certa forma, quando eu estou falando que eu estou falando da massa do corpo, então, eu estou falando que a massa mede a inércia dos corpos, tá, pessoal? Corpos muito massivos são difíceis de mover. Então, você, com massa grande, você tem uma medida da inércia do seu corpo. Bom, gente? Ai, Jesus Cristo, meu Deus. Então, até aqui, tudo ok. Vou lançar de novo, porque... De novo, eu apertei ESC 2 vezes, não canso. E aí, pessoal? Vamos para pedir alguns exemplos aqui agora também. Vamos exemplificar bem. Quando você está nas artes marciais, pessoal, é muito comum a divisão em campeonato de categorias. Tá? Algum de vocês aqui faz, pessoal, arte marcial? Então, gente, coloquei uma arte marcial aqui clássica para vocês verem. Isso aqui o boxe. O boxe, pessoal, ó, ele tem essas categorias. Vai do mosca ligeiro, o cara tem 48 quilos, até o super pesado de 91 quilos para cima. Mike Tyson, que é uma lenda, era dessa categoria aqui, tá? E aí, gente, essa categorização, ela não existe. Porque, sei lá,
Então, porque assim, por causa de física, pessoal. Física simples. Uma pessoa que tem 54 quilos lutando com uma de 81, esse cara, primeiro que a massa muscular afeta a sua força. Quanto mais massa muscular você tem, mais força você faz. Então você bota um peso pena para lutar com um meio pesado, vai ser uma covardia em 2 sentidos. Primeiro, que ele não exerce tanta força. Segundo, que o cara de 57 quilos é muito mais fácil de mover do que um cara de 81. Porque a massa de um é maior do que a do outro. A luta se torna injusta, pessoal. Então é isso que a gente tem a divisão dos pesos. Tá, gente? Então tem um motivo físico por trás disso. Tá bom? Tênis de mesa eu já falei para vocês, né, gente? O vento atrapalha quando você tá jogando tênis de mesa. Tá, gente? E tem mais outra coisa que é quando a gente está em acidentes, gente, acidente de carro, a gente tem sempre as marcas no chão, tá, gente? Eles produzem marcas. E o que acontece, gente? Quando você freia, de repente, o carro trava o pneu, o que vai acontecer, gente? Você vai ter uma marca mais longa, uma marca maior, dependendo da massa do seu carro, tá, gente? Então, o que acontece? Vamos dizer que tem um caminhão e um carro. O caminhão, pessoal, ele raramente, mesmo quando ele bate num carro, raramente ele para. Ele continua por causa da massa dele ser muito maior que a do carro. Então ele sente menos a colisão. Então, por exemplo, se tem uma batida, você vê que aqui, ó, veio uma marca desse jeito, ó. E aí ele bate e vai para cá, assim, ó, você vê a marca fazendo uma curva. E essa outra não fez nada. Provavelmente esse carinha aqui, ó, era um caminhão e esse carinha era um carro. Porque o caminhão não sente tanto como um carro. Tá, pessoal? Então os peritos olham muito para esse tipo de evidência. Tá? É mega importante. Você consegue distinguir os veículos a partir da marca. Tá? Beleza. Até aqui tudo bem, pessoal? Gente? Sim. Alguma dúvida? Sim. Muito bem. Legal, a gente está com um aproveitamento legal. Vamos agora para a terceira. Então, passamos pela primeira, vamos retomar. Inércia, força resultante 0, fica em repouso, ou movimento e retiro uniforme. Segunda, se eu não tenho força resultante 0, o meu corpo ele acelera. Tá? E quanto mais massivo, mais difícil de fazer isso aí. Terceiro, tá, gente? Terceira lei de Newton, que é a ação e reação. A famosa ação e reação. Gente, essa lei, a galera erra muito, mas muito mesmo, na hora de misturar isso com outras coisas da vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a galera fala assim, não, essa tem a lei do retorno. Você faz maldade, vai voltar maldade. Provavelmente já ouviram isso, né? Sim. Eu já ouvi gente falando que isso era as leis de Newton. Eu falei, meu Deus, não. Tá, isso é outra coisa. Tá, gente? Eu não tenho nada contra essa coisa da lei do retorno. Eu tenho contra a pessoa confundir as coisas. Aí você tá falando, você tá cometendo um erro. Tá, gente? Então, a terceira lei de Newton, pessoal, é a famosa lei da ação e reação. Provavelmente a lei mais famosa de Newton por conta dessa coisa da ação e da reação. Gente, ela não tem a ver com você fazer o bem ou o mal. Não tem nada a ver. Ele tem a ver com movimento. Tá? Então, as coisas estão se movimentando. É bem específico. Tá? Agora, vamos perceber alguns casos. Gente, pega um nadador que está praticando. Tá? E aí, esse cara está praticando e ele dá uma abraçada e vai nadando para frente quando ele dá abraçada. Se esse nadador, pessoal, opa, volta aqui. Se esse nadador, gente, ele para de dar abraçada, a tendência é que ele pare, tá bom? Então, gente, basicamente, rapidinho, pessoal, meu cachorro surtou aqui. Ororo! Ororo! Tá atrapalhando. Oxê! Minha esposa saiu, aí eles ficam chateados. Voltando. Bem, gente. Agora, vamos pensar que aqui o nosso nadador, ele tá praticando e uma hora ele para de bater o braço. Ele para.
pessoal? Na verdade, você está batendo o braço, pessoal, o meu nadador, por conta do quê? Ele está puxando a água para trás e ele se move adiante no momento que ele puxa a água. No remo é a mesma coisa, pessoal. Você pega no remo, dá uma remada, na verdade você está batendo aquela pá, tá? As pazinhas do remo contra a água, e aí o seu barquinho começa a andar no sentido contrário de onde você bateu, tá bom? Agora vamos lá. Quando eu empurro uma parede, pessoal, quanto mais forte eu vou empurrando essa parede, maior é a dor que eu vou sentindo na minha mão, tá? Então, quanto maior o esforço que eu faço sobre a parede, maior é o desconforto, tá, pessoal? Então, ó, quanto maior o nosso esforço, maior é o desconforto, tá? Então, pessoal, a gente também tem, nesse caso, uma força sendo exercida sobre a parede. Na verdade, pessoal, quando eu exerço uma força sobre um objeto, você tem, do outro lado, aparecendo uma força que aparece como uma reação, tá? Então, gente, para toda força que exerço sobre de um corpo A sobre um B, aparece uma outra força de B sobre o A. Essa é a terceira lei de Newton. Se eu aplico força de um corpo sobre outro, aparece uma força chamada reação. Tá bom? Então, no caso do nadador, você empurra a água para trás e a água empurra você de volta para frente. Agora, quando eu empurro a parede para frente, a parede te empurra de volta para trás, tá? E, gente, até algumas características muito importantes dessas forças. Primeiro, gente, as duas forças têm mesma intensidade. Então, vamos lá. Eu empurro a minha parede, vamos lembrar que a força tem unidade de Newton, com 100 newtons. A parede empurra de volta a minha mão com 100 newtons também, tá? Segundo ponto, a direção também é igual. Então, se eu empurro na horizontal a minha parede, ela também empurra de volta na horizontal. Só que os sentidos são reversos. O que significa isso? Significa que se eu empurro a parede para frente, a parede me empurra para trás de volta. Tudo bem, gente? Então, essas são as características. Mesma intensidade, mesma direção, ou seja, mesma inclinação, só que um para frente e o outro para trás, tá? E muito importante, gente, são forças chamadas de forças pares. Elas sempre aparecem em dois. Nunca são sozinhas essas forças, tá, gente? Você não tem força de ação só. Você tem força de ação e reação. Os dois aparecem juntos, tá? E, por fim, esse aqui também é importante demais. Ela é exercida em corpos diferentes. Então, você nunca tem ação e reação eu em cima de mim mesmo. É sempre, você tem, vamos lá, a cadeira, no momento que você senta nela, pessoal, você aperta ela para baixo. E ela reage jogando você para cima de volta. Só que esse jogar para cima, pessoal, é equilibrado pelo peso. Aí você fica parado, tá? Então, essas coisas que aparecem de ação e reação, pessoal, sempre são em duplas, tá? Nunca são sozinhos, tá bom? Então, aqui eu falei como funciona. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Vamos lá, gente. Você está sentado sobre a cadeira, que eu falei para vocês. Apertei para baixo. As partículas ali do teu negócio vão puxar você para cima de novo. Tá? Então, você tem uma ação e uma... Opa, reação. Estou errando aqui. Quando você chuta, pessoal, o clássico, chutou o armário, chutou alguma coisa. Por que dói tanto quando você dá uma bicuda ali e bate o dedinho? Porque o armário devolve a força. Perfeito, gente. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas no momento que a gente caminha, normalmente a gente joga o pé para frente e a gente não presta atenção nisso, né? Mas quando você dá um passo para frente, geralmente a gente dá um chute para frente. Você vai com o pé muito rápido para frente. Então, no momento que você bate o dedinho,
que acontece? O móvel joga a mesma força de volta em cima dele. Às vezes você pode quebrar seu dedinho, dependendo do caso. Que essa pessoa aqui, coitada, eu acho que aconteceu isso, né? Então, a força que foi exercida... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, se foi exercida uma força ali para frente, pessoal... Rapidinho. Cadê aqui? E caneta. Se eu jogo uma força para cá, a força exercida é para o outro lado, na mesma direção, só que em sentido reverso. Então, isso acaba quebrando, tá, o dedo da pessoa. Tá bom? E o dedo, ele é frágil, né? Ele tem pouca massa. Então, ele vai lá e ele dobra, ele fica todo dobrado. Tá bom? Outra coisa, pessoal, uma coisa que a gente pensa pouco. A gente é puxado para baixo pelo planeta. E, como consequência, a gente puxa o planeta de volta. Porque tudo que você faz tem um par ação e reação. Nossa, né? Eu puxo o planeta? Sim, puxa. Só que, pessoal, o planeta tem uma massa que gira em torno, acho que é 10 elevado a 23 quilogramas. É um número que é tipo, ele entra na casa dos 6 trilhões. Eu nem sabia que existia essa palavra. É tipo absurdo. Absurdo dos absurdos. Então, é a mesma coisa de eu pegar uma bolinha de ping-pong e jogar contra uma parede. A bolinha de ping-pong faz força contra a parede, sim, pessoal. Só que a parede vai sentir? Não, né, gente? É a mesma coisa. Você puxa, assim, o planeta de volta. Só que o seu puxar é um puxar muito fraquinho para poder mudar alguma coisa no planeta. Portanto, não, você não sente. Tá? O planeta não sente. Pessoal, rapidinho, deixa eu controlar os bichos aqui rapidinho, que eu já tô quase terminando. Tá? Eu vou só mostrar isso aqui para vocês. E aí depois a gente já dá um por encerrado por hoje. Não, já pararam sozinhos. Pessoal, isso aqui eu fiz no GeoGebra para mostrar para vocês como que funciona essa coisa da terceira lei de Newton. Então imagina aqui, você pode estar pensando que esse lado aqui é a sua força da sua mão em cima de uma parede. E essa aqui é a parede. E essa aqui é a força de reação da parede na sua mão. Tá? E aí eu vou fazer algumas alterações para vocês verem como ficam essas forças. Tá? Inclusive eu vou fazer essa parede girar. Não precisa estar na horizontal. Então essa é a força de A sobre B e essa é a força de B sobre A, sempre em duplas. Tá? Percebe que aqui, ó, essa aqui é a intensidade, 3,3 newtons. Aqui também é 3,3, só que, ó, esquerda, direita. Vamos ver como fica. Aqui tem uma narração que eu faço. Depois, se você quiser ver, pessoal, é um vídeo, tá? Mas, ó, do momento que eu puxo e diminuo essa força, vamos ver o que acontece. Olha só. O que aconteceu do outro lado, pessoal? Ele responde junto. Tá? Agora vamos esperar um pouquinho. Ó, aumentei. Aumentou junto. Então, se eu aumento a força de um lado, aumenta do outro junto, na mesma proporção. Então, o outro aumenta e fica igual. Tá? É como se fosse um espelho. Agora, ó, olha que legal, pessoal. E se eu inverto aqui, ó? Se eu mudo a direção, muda a direção junto. Ou seja, se eu mudo o ângulo da minha força, ele vai junto. Ó, foi junto. Tá, gente? Ó. Eu posso deixar até na horizontal, se eu quiser. Tá? Então, é assim que se comportam as leis, tá, do movimento. Tudo bem, gente? Bem, então, com isso na mão, pessoal, vocês já têm as 3 leis. A gente já deu uma retomada violenta, tá, gente? Acho que tá bom já de matéria por hoje, não precisa avançar mais. Próxima aula a gente vai estudar especificamente algumas forças e aplicar as leis bonitinho. Tá? Mas a gente já passou pelo, assim, o chão, a base da dinâmica já está toda na nossa mão. A gente já tem condições de entender um monte de coisa. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar...
num outro momento, tá, gente? Porque hoje eu me foquei na matéria, eu ia passar algumas técnicas para vocês. Eu tenho isso gravado numa outra aula, de uma outra sala. Eu vou editar um vídeo e vou passar para vocês como material complementar para vocês terem técnicas de estudo, tá bom? Então, porque senão a gente fica muito empapuçado, é muita matéria de uma vez só, tá? E aí eu passo para vocês essas técnicas. Hoje ainda eu coloco esse vídeo para vocês, tá? Que senão dá esse negócio. Vou desligar agora a gravação. Pessoal,